Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e eu já venho aqui falar sobre os mitos de Cthulhu do H.P. Lovecraft. Este é o último vídeo de um especial do H.P. Lovecraft de uma semana. Se vocês quiserem assistir todos os vídeos, a playlist vai estar aqui nos cards. Confiram também a descrição porque tem links para vocês comprarem livros do Lovecraft e alguns descontos também. Mas vamos começar logo porque tem muita coisa para falar nesse vídeo. O termo Cthulhu Mythos, ou Mito de Cthulhu em português, não foi criado pelo Lovecraft. Muito pelo contrário, Lovecraft a princípio nem pretendia criar toda essa mitologia que nós conhecemos hoje. Ele começou a relacionar as suas obras a partir de um certo ponto, e aí sim ele percebeu muitas relações com as criaturas que ele criava e com os mundos que ele criava, e mais ao final de sua carreira e de sua vida, ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito e tinha um sentido. Eu cheguei a comentar isso no primeiro vídeo também, mas na época ele chegou a usar dois termos, que era Cthulhuism e Yog-Sothothery, que seriam termos que ele criou para se referir a esta mitologia. Mas quem realmente criou o chamado Cthulhu Mythos foi August Derleth, e mais tarde isso foi se expandindo e outros autores começaram a ser influenciados pelas obras do Lovecraft. E hoje em dia os mitos de Cthulhu são relacionados a toda essa criação, seja do próprio Lovecraft, seja de outros autores que também criaram obras complementares, como é o caso do Robert E. Howard, que tem esse livro aqui publicado pela Clock Tower maravilhoso, O Mundo Sombrio, Histórias dos Mitos de Cthulhu. Como diz o título, vai falar sobre muitas coisas relacionadas a essa mitologia. Mas enfim, como tudo isso é parte das criações do próprio Lovecraft e de outros autores, a única forma de você entender realmente completamente o que acontece nos mitos de Cthulhu seria lendo tudo quanto fosse possível, principalmente do Lovecraft, mas após a leitura dos contos dele, também ler histórias de outros autores. Mas a minha função aqui hoje é dar um grande resumo e tentar explicar o máximo que eu conseguir nesse vídeo. A base dessa mitologia está centrada nessas criaturas alienígenas que possuem poderes imensuráveis e uma significância infinitamente maior a do ser humano, e por isso muitas vezes acabam sendo confundidos com deuses, e tudo isso incluso em uma bolha cósmica espacial que vai muito além dos nossos mundos e que muitas vezes está muito além da nossa própria compreensão humana. É constante a percepção de que a humanidade, diante dessas criações Lovecraftianas, está fechada em uma bolha que abriga a nossa sanidade mental, e por isso nós não somos capazes de compreender nada desses seres extraterrestres magníficos que estão muito avançados e estão muito além do que nós conhecemos. Por isso, muito do que está relacionado às criaturas de Lovecraft também está relacionado à loucura, visto que muitos dos personagens que se aproximam de conhecer a verdade acabam enlouquecendo. Então essa realidade, essa bolha de realidade, também funciona como uma proteção para o conhecimento cósmico que o Lovecraft cria, e assim a humanidade sobrevive completamente alheia a tudo que realmente existe no vasto universo. Além disso, as criações de Lovecraft tendem a relacionar aspectos reais a esses mitos, criando a sensação de que tudo pode ser real, como por exemplo, ele relaciona criaturas como Cthulhu a cultos antigos e rituais que podem estar sendo realizados graças à influência inconsciente de Cthulhu ou qualquer outra criatura. E muitas dessas histórias especulam a existência desses cultos primitivos até os dias de hoje. Lovecraft não criou uma ordem cronológica específica de seus contos, mas nós podemos dizer que toda essa intenção em criar criaturas e mundos relacionados, que mais tarde se tornariam os mitos de Cthulhu, começou com a história chamada de Cthulhu, que foi onde nós fomos apresentados a essa criatura, que é essa aqui, caso algum de vocês não conheçam, mas eu imagino que muitos devam conhecer, e que é a criatura mais conhecida, não apenas dos mitos de Cthulhu, mas de todas as criações do Lovecraft. Mas mesmo que ele tenha começado a criar esse mundo conscientemente após o chamado de Cthulhu, ele também os relaciona a contos anteriores, como Dagon, por exemplo, que foi escrito em 1917, se não me engano, enquanto o chamado de Cthulhu só foi criado em 1926. Então pode-se dizer que essa mitologia foi surgindo aos poucos e dessa maneira não linear. Neste conto chamado de Cthulhu, Lovecraft vai apresentar pela primeira vez um dos conceitos principais dessa mitologia, que seria de que há milênios atrás, estes antigos, que seriam os grandes extraterrestres que vieram à Terra, esses que eu digo que são muitas vezes tomados como deuses, eles vieram de outros planetas muito distantes e se estabeleceram na Terra. O principal ser desse conto, que é o Cthulhu, na verdade, vivia em uma cidade que foi submersa após o desalinhamento das estrelas. Assim, atualmente ele se encontra adormecido e submerso nessa cidade, no Oceano Pacífico, esperando para que as estrelas voltem a se alinhar e assim ele consiga retornar à superfície e ter o controle geral sobre a Terra novamente.
novamente. Mas ainda adormecido, seus poderes telepáticos conseguem fazer com que ele mantenha certo tipo de contato com humanos, ainda que muitas vezes os humanos não percebam que estão sendo influenciados por essa força. Mas enfim, nessa primeira história nós não temos tanto aprofundamento, além da ciência de que Cthulhu uma vez dominou a Terra e que pretende fazer isso novamente. Lovecraft pontua que os humanos nunca serão capazes de compreender completamente Cthulhu, porque a sua existência vai além da nossa compreensão mortal e além da nossa bolha de sanidade. Tanto Cthulhu como todos os grandes antigos vieram de locais muito distantes do universo. Alguns deles vieram de um planeta chamado Yuggoth, que seria um planeta além de Netuno, e que posteriormente à descoberta de Plutão, Lovecraft alegou que seria este planeta. E algo bem interessante é que Lovecraft começou a falar deste planeta bem antes da descoberta de Plutão. Existe todo um panteão de deuses extraterrestres Lovecraftianos que habitaram a Terra há muitos anos atrás, ou que até mesmo continuam habitando, e eu vou explicar um pouquinho dos principais deles agora pra vocês. O primeiro deles é Azathoth, que seria o maior ser de todos, enquanto todas as outras criaturas estão subordinadas a ele, e encontra-se literalmente no centro da galáxia. Falando fisicamente, ele seria uma massa gigantesca e amorfa de caos nuclear. Ele não tem forma definida e ele se assemelha muito a um buraco negro, apesar de Lovecraft nunca ter feito essa relação direta. E Azathoth é incrivelmente poderoso, porém desprovido de inteligência. Então ele é como se fosse a força suprema do cosmos, apesar de não fazer a menor ideia do que está fazendo enquanto influencia todas as outras criaturas. Agora, os grandes antigos reúnem um panteão de deuses próprios, que teoricamente estão todos subordinados e respondem a comando de Azathoth. Cthulhu é o mais conhecido de todos, né? Já falei sobre ele aqui no vídeo. É um ser vagamente humanoide que possui asas e tentáculos saindo de seu rosto. Construiu a cidade magnífica de R'lyeh, que se encontra no Oceano Pacífico e que, como eu já disse, ficou submersa após um desalinhamento das estrelas. E como eu disse, Cthulhu é capaz de se comunicar enquanto dorme, então muitos seres são influenciados por sua força. E essa conexão de Cthulhu com os sonhos e com o inconsciente também está muito relacionada a outra criação do Lovecraft, que é o ciclo dos sonhos, que eu expliquei melhor em outro vídeo que vai estar aqui nos cards, então confiram lá depois. Dagon é outro ser muito conhecido, que seria um ser meio peixe e que deu origem a toda uma raça de criaturas chamada Deep Ones, que vocês podem conhecer melhor lendo o conto A Sombra sobre Innsmouth. Nós temos também uma nova nomenclatura que seria os deuses exteriores, que apareceu pela primeira vez em um jogo de RPG chamado de Cthulhu, mas muitos fãs não aceitam essa nomenclatura e chamam todas as criaturas incluídas nos deuses exteriores ainda de grandes antigos. E como Lovecraft não definiu muito bem isso, nós podemos chamar essas criaturas que eu vou falar agora tanto de deuses exteriores como de grandes antigos. Vamos lá, o primeiro é Shub-Niggurath, que seria o poder dos grandes antigos manifestado na esfera terrestre. Esse seria o grande antigo mais acessível à humanidade e estaria diretamente relacionado a rituais de fertilidade, ainda que a sanidade humana seja diretamente atingida quando humanos entram em contato com essa criatura. Só que ainda assim, de certa forma, mesmo comprometendo a sanidade individual de cada um, esta é uma criatura que pode ser alcançada. Diferente das outras, que além de rasgar completamente a bolha de sanidade que eu já mencionei aqui, causaria uma loucura tão extrema que os humanos não poderiam sobreviver. Yog-Sothoth seria o deus completo, digamos assim, que protege toda a existência e o tempo e é muito mencionado no Necronomicon, que eu vou falar mais pra frente. Ele seria também como um veículo do caos. É uma divindade muito procurada por aqueles que desejam poder. Ele habita em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo, estando mais ou menos onipresente e pode influenciar qualquer um em qualquer local e tempo. Mas não tem exatamente uma forma física, a menos que ocorra um ritual para isso. Agora nós temos Nyarlathotep, que seria o caos rastejante. É um espírito e mensageiro de outros deuses. Ele apresenta muitas formas e é um ser muito cruel. Além de ser capaz de adotar formas físicas distintas, onde ele pode se assemelhar a um homem, mas também pode ser uma criatura completamente monstruosa. É uma criatura muito poderosa, inclusive ela é mais poderosa do que Cthulhu. Nyarlathotep é muito importante para esse panteão de deuses, porque ele é um dos únicos que possui certo grau de compreensão humana e que dessa forma pode fazer coisas que nenhum dos outros podem, como por exemplo interagir com humanos. Mas ele também pode conduzir qualquer um à loucura através de seus poderes psíquicos, mas também através de sua aparência. Outra criatura interessante, apesar de não tão relevante, que eu decidi comentar aqui, são os Shoggoths, que são pequenas criaturas criadas pelos antigos para servirem como escravos, e também poderiam assumir qualquer forma com seus corpos. Por fim, nós temos os Grandes, que são os deuses da Terra dos Sonhos, que, como eu já disse, é um local que eu já comentei em outro vídeo, que é o vídeo do Ciclo dos Sonhos, então passem lá para conferir e entender mais dessa terra. Os
grandes são protegidos do Nyarlathotep, que tem muita influência nessa Terra dos Sonhos. Por fim, eu queria só falar sobre o Necronomicon, que é um livro amaldiçoado que teria sido escrito por um louco árabe chamado Abdul al-Zared. Não sei, esse eu realmente não sei pronunciar de forma alguma. Esse seria um livro capaz de conduzir pessoas a loucuras, e especula-se que no conteúdo deste livro fale principalmente dos grandes antigos, mas também pode ser interpretado como um livro de magia, traz conhecimentos ancestrais e conhecimentos que, como eu já disse, muitas vezes são incompreensíveis para a mente humana. Por isso, a simples leitura desse livro pode ser capaz de levar uma pessoa à loucura. Enfim, gente, esses foram os pontos que eu decidi abordar aqui no vídeo. E eu sei que muitos de vocês têm curiosidade sobre esses mitos de Cthulhu, por isso eu achei interessante criar e explicar basicamente o que é, e oferecer informações para vocês entenderem um básico, mas que também deixassem aquela curiosidade para que vocês leiam realmente os contos e compreendam ainda mais desse mundo. Tem muita coisa incrível para se conhecer, então não deixem de ler as obras do Lovecraft e de outros autores também, como eu já citei aqui. Compartilhem com seus amigos para que eles também conheçam esse mundo magnífico dos mitos de Cthulhu. E é isso, se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo.